Hoje vamos falar sobre a sabedoria do Antigo Egito, mais especificamente sobre as leis herméticas, transmitidas pelo grande sábio Hermes Trismegisto. Vamos explorar a origem dessas leis, seu significado e por que elas são tão importantes para entender a forma como o universo funciona. Primeiramente, vamos conhecer quem foi Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto foi um sábio egípcio que pretendia explicar o funcionamento do universo através das leis herméticas. O nome Trismegisto significa 3 vezes grande ou 3 vezes sábio. Na tradição egípcia, Hermes Trismegisto é associado ao deus Thoth, o escriba dos deuses e guardião do conhecimento. A tradição hermética tem uma frase que é muito famosa que diz que os lábios da sabedoria só se abrem para os ouvidos do entendimento. Então era um conhecimento transmitido realmente de mestre a discípulo. Nós podemos dizer que o Kybalion é uma síntese das duas coisas, do corpus herméticos e sobretudo de Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda sintetizou as 7 leis fundamentais de organização do universo. Hermes Trismegisto diz: com essas 7 leis conhecerás tudo o que pode ser conhecido. Corpos herméticos, o livro da saída da alma à luz, o livro da oculta morada, não era um livro, era um conjunto de conhecimentos e preceitos transmitidos pela tradição oral, que transmitia o que acontece com o homem após desencarnar. Os egípcios tinham uma visão que o maior mal do homem é o esquecimento. Eles diziam: não adianta termos todo esse conhecimento, e quando chegar a morte, vamos esquecer tudo. Então, cada vez que uma pessoa tinha a necessidade de relembrar, ele queria garantir que não esqueceria o aprendizado. Sendo assim, mandava escrever o seu livro dos mortos para garantir a memória. Quando o ser humano, num determinado momento, começa a perceber que a natureza tem um nível de complexidade que não se explica meramente através da razão, ele começa a perceber o sagrado. Começa a perceber as leis que harmonizam o universo. Começa a perceber que as coisas não são casuais. E percebe que existe algo além daquilo que se vê. Existe algo nos bastidores da vida. Algo além do físico. Algo metafísico. E começa a representar simbolicamente isso. Curvar-se diante disso. Diz que é um primeiro estágio importantíssimo para o ser humano. Ele começa a perceber o sagrado na natureza. Quando a humanidade chega em um nível de materialismo muito grande, o conhecimento tem que ser reservado para que a ambição humana não o profane. O conhecimento, quando é demais, colocado na mão de um homem muito imaturo, é como uma faca na mão de uma criança. Só pode causar danos a ele próprio. Sendo assim, se reserva o conhecimento. Kybalion é um apanhado, um conjunto de máximas que foram extraídas tanto de corpos herméticos quanto da Tábua de Esmeralda. Ele é uma compilação comentada das 7 leis herméticas. Vamos então conhecer as 7 máximas herméticas? A primeira lei é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Tudo começa com um pensamento. As coisas evoluem de uma maneira ordenada para estados cada vez mais complexos. A evolução seria uma realização no plano concreto daquilo que já estava no plano das ideias. Na verdade, tudo viria desse plano mental e se projetaria no mundo. Evoluir é correr atrás desse arquétipo, desse modelo que está no plano das ideias desde o início do tempo. O modelo da condição humana existiria, ainda que não houvesse um único homem no mundo. Essa é a ideia do pontífice, do sacerdote, a cabeça no céu e os pés na terra. Ele capta essas ideias e começa a realizá-las em si mesmo, e começa o processo da evolução. E se ele evolui, tudo à sua volta evolui também, porque as suas obras acompanham o seu porte, a sua estatura, o seu tamanho como ser humano. O próprio universo é uma criação da mente do todo.
que mais se assemelha ao universo em nós é o nosso coração, com sístoles e diástoles, expansão e contração. A compreensão deste princípio habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e aplicar o mesmo princípio para sua felicidade e amadurecimento. Como seria isso? A vida interior é o controle da mente. Se tudo que vai ser no plano físico já existe, então existe em um plano mental da natureza, e a natureza realiza isso. A mente gera consequências tão reais, e até mais do que meramente os atos físicos. Assim, da mesma maneira que o universo nasce do plano mental, o teu universo também nasce das ideias. A tua vida também nasce desta forma. Devemos então cuidar do nosso pensamento, porque este pensamento será o nosso futuro. Tudo que será, nasce agora no plano mental. Esse é o primeiro princípio hermético. A segunda lei é o princípio da correspondência. O que está acima é como o que está abaixo. Tudo está interligado. O que há no microcosmo e o que há no macrocosmo. O universo tem correspondências em todos os planos. Ou seja, quando eu desvendo um mistério da natureza, eu desvendo em vários planos, porque ele se aplica em todo lugar. A terceira lei é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A evolução é uma aceleração das vibrações. O universo se mede pelo nível vibratório em que está. A evolução nada mais é do que a depuração do gosto. A evolução é uma aceleração da vibração. É vibrar cada vez mais adiante e de sentimentos mais sutis, nobres, celestes, espirituais. Acelerar a tua vibração é crescer. Todos os pensamentos, emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração. Evoluir seria acelerar, buscar as coisas com vibrações mais sutis e harmonizar-se com elas. A quarta lei é o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem seu par de opostos. Os extremos se tocam e podem ser reconciliados. Você não pode reverter coisas diferentes, mas sim coisas de uma mesma natureza podem ser revertidas. As coisas de uma mesma classe podem ser transmutadas em outras. A quinta lei é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. O equilíbrio se encontra na neutralidade. As polaridades se compensam. É uma lei matemática da natureza. Para você superar o ódio, devemos praticar o amor e não a paixão. Você deve se elevar para desenvolver o verdadeiro amor, que não vibra no mesmo patamar do ódio. O equilíbrio se conquista num outro patamar, puxando para cima, e isso é o princípio da neutralidade, que é um subprincípio dentro do ritmo. O ritmo é inexorável, mas podemos encontrar um ponto de estabilidade que nos tire destas variações inferiores. Tantos seres que entraram para a história da humanidade praticaram o amor. Como é que o amor deles se manifestava? O amor é sóbrio, duradouro, profundo, harmoniza a si mesmo, não sofre oscilações, não se contradiz. Não há como acabar com as oscilações, mas podemos minimizar suas influências sobre nós, que é a neutralização. A neutralização significa crescer para dominar os fatores que estão te atingindo nesse patamar, e assim, passar para um outro patamar de consciência mais elevado. Essa superação de um determinado patamar de experiência faz você conciliar esses conflitos. A sexta lei é o princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Nada é por acaso.
No campo das causas todos temos poder, no campo das consequências não mais. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória, porque somos livres para gerar causas cujas consequências sejam aquelas que a gente sonha para o nosso futuro. Dadas as mesmas causas, os mesmos resultados advirão. A sétima lei é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Esse princípio explica a geração e a criação em todos os níveis. Gênero pode estar no plano emocional, gênero pode estar no plano mental. Duas ideias se combinam e geram uma consequência. Duas emoções se combinam e também geram uma consequência. O Yin e o Yang são uma demonstração do princípio do gênero. Tudo que se gera, se cria dessa forma. Gênero significa gerar, no plano físico procriar, no plano mental ou espiritual criar. O princípio do gênero nos permite ser original, captar ideias novas no plano espiritual, permite gerar novas combinações de ideias no plano mental. Ele te permite gerar novos corpos físicos no plano físico, mas ninguém cria nada novo, se não souber lançar mão do princípio do gênero. O princípio do gênero lembra um pouco do mentalismo. No plano mental, geramos realmente muito do que vamos viver. Uma ideia surge na sua mente, um flash. Aí você pega aquela ideia e começa a desenvolver e trabalhar nela. E como você desenvolveu, trabalhou, você tem a impressão de que você criou, que você é a mãe, cresceu no seu útero. Mas o elemento que fecundou não foi seu. Às vezes foi uma ideia do inconsciente coletivo. Às vezes foi uma manipulação de alguém. Se eu não sou capaz de ir lá no plano das ideias, no plano espiritual, ver alguma lei do universo e fecundar a minha mente, estou cultivando ideias que não são minhas. Isso é chamado de mente masculina e mente feminina. Quais dos seus pensamentos são realmente seus? Quais das suas criações são realmente suas? O que você realmente ama? O que realmente te provoca dor? O que realmente você pensa dos outros seres humanos? Algo realmente foi criação da sua mente? Se a resposta foi não, você só teve a mente feminina. O princípio da geração não funcionou. Você não criou nada, não gerou vida. Nenhuma ideia sua é realmente sua, e assim você não tem como realizar a sua identidade, dar o teu recado ao mundo, dizer qual o seu propósito de vida. Isso só é possível quando você cria sua própria identidade, fecunda sua própria mente. Muito pouco temos de autêntico. Poucos são aqueles que realmente comunicam ao mundo aquilo que viemos comunicar, nossa verdadeira identidade. Esses princípios podem ser aplicados em nossas vidas para entender como funcionam as coisas ao nosso redor. A tradição hermética ressalta a importância de uma base moral sólida para lidar com o conhecimento. Com conhecimento vem a responsabilidade, e o que fazemos com esse conhecimento é o que importa. Essas leis têm uma riqueza e profundidade impressionantes. Elas foram transmitidas ao longo de gerações, com cautela, para garantir que fossem usados com sabedoria. Se você quiser saber mais sobre as leis herméticas e o legado de Hermes Trismegisto, há muito para explorar. Essa foi apenas uma breve introdução. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Deixe seus comentários abaixo com suas perguntas ou pensamentos sobre as leis herméticas. Até a próxima. E lembre-se, a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim.